Olá pessoal, aqui é a parte 2 e 3 do caso clínico do cerebelo, então vamos responder as questões 2 e 3 nesse vídeo. E aqui está perguntando, sobre o órgão comprometido, o cerebelo, quais são os seus lobos e a relação funcional que esses lobos apresentam, Está perguntando, dividido em lobos, quais são os lobos e a relação funcional deles. Então, o que acontece? O cerebelo, ele veio de um processo evolutivo, E a primeira fissura que apareceu no cerebelo, ele é um órgão todo folhadinho e cheio de fendas mais profundas, A primeira fissura que apareceu no cerebelo separou o corpo do cerebelo, é como fazer igual está no livro do Ângelo Machado, como se eu tivesse o cerebelo aqui, uma massa do cerebelo, o corpo do cerebelo do restante, o corpo do cerebelo, dessa partezinha inicial. Esse aqui foi o primeiro lobo que apareceu, que está em azul aqui. Essa fissura que separou esse lobo em azul do restante do cerebelo é chamada de fissura póstero-lateral. Bom, e esse lobo do cerebelo, ele tem uma partezinha da úvula e uma partezinha do verme e uma partezinha do hemisfério. Essa partezinha do verme não é a úvula é para cá. Essa partezinha do verme é o nódulo do verme. E essa porção dilatada do hemisfério é o chamado flóculo. No outro vídeo eu falei que o verme e o hemisfério apresentam áreas específicas com nomenclatura que a gente não vai precisar saber especificamente por conta da aplicação clínica. O nódulo, que faz parte do verme, mais o flóculo, formaram o primeiro lobo, que é chamado de lobo flóculo nodular. E esse lobo flóculo nodular, ele é o chamado arquicerebelo, e o arquicerebelo, ele se envolve com o equilíbrio. Depois apareceu uma outra fissura, aqui é numa vista anterior, essa imagem aqui a gente está vendo numa vista superior e posterior, de cima e por trás do cerebelo, apareceu essa fissura aqui, que é chamada de fissura prima. E com o aparecimento da fissura prima, dois lobos surgiram. O lobo que está em vermelho, que a gente vê em vermelho nas duas figuras, uma vista anterior, uma partezinha dele, mas bastante aqui por cima, chamado de lobo anterior. Esse lobo anterior é o palio-cerebelo. E ele se relaciona com o tônus muscular, mais a propriocepção. E um grande lobo do cerebelo, que é o lobo posterior. E esse lobo posterior é o chamado neocerebelo. E o neocerebelo, ele tem como primordial função a coordenação motora, promover movimentos dissociados, movimentos finos. Isso é um tipo de divisão do cerebelo chamada divisão transversal. Eu tenho uma divisão transversal. Transversalmente o arquicerebelo, transversalmente o lobo anterior, transversalmente o lobo posterior. Então, quando se fala de organização transversal do cerebelo, são os três lobos. O lobo flóculo nodular, o primeiro a aparecer, o lobo anterior e o lobo posterior.
Clinicamente, antes era muito chamado de síndromes do arquicerebelo, síndromes do paliocerebelo e síndromes do neocerebelo, e atualmente já não se usa mais esse tipo de nomenclatura e divisão clínica. Nós temos um outro tipo de dividir o cerebelo mais funcional e melhor para a clínica. Mas, como é algo anatômico e apresenta-se na literatura, faz parte esse aprendizado. Os núcleos do cerebelo é uma ideia, de novo, né, da gente ter o núcleo denteado, lateralmente, o maior núcleo do cerebelo, visto facilmente nas peças, o fastigial, e aqui tem o globoso e o emboliforme formando o núcleo interpósito. Bom, a outra pergunta é, a pergunta 3. Observando o exame de imagem, qual parte do cerebelo apresenta a má formação congênita, lá na síndrome ou má formação de Dandy-Walker, né? Então aqui, num exame de ressonância normal, num corte, isso aqui é um corte sagital, observamos o cerebelo, que foi feito um corte bem mediano, então é o vermes do cerebelo, aqui pega um pedacinho da tonsila do cerebelo, que é lá do hemisfério, o tentório do cerebelo, aqui o osso occipital, que é a fossa cerebelar, o forame magno, na frente bulbo, ponte, mesencéfalo e o quarto ventrículo, uma topografia. Num corte transversal, quarto ventrículo, aqui foi na altura da ponte, a gente consegue observar aqui a artéria basilar, esse nervo chama nervo vestíbulo coclear, indo para a cóclea e para os canais semicirculares, o sacro e o utrículo, que é a orelha interna aqui, o pedúnculo cerebelar médio, ou o braço da ponte, aqui o hemisfério cerebelar, no caso direito, aqui o hemisfério cerebelar esquerdo, e o centro verme do cerebelo. E aqui num corte coronal, nós estamos vendo o tentório do cerebelo, ficaria nessa posição, a parte do osso occipital, aqui o corno posterior ou occipital dos ventrículos laterais, com os plexos corioides nos seus respectivos interiores, o hemisfério cerebelar direito, o hemisfério cerebelar esquerdo, aqui a tonsila do cerebelo e o verme do cerebelo. E se olharmos para a imagem, ele tem uma hipoplasia do cerebelo, um mau desenvolvimento do cerebelo, e está ausente o verme do cerebelo, e também a gente provavelmente não tem a formação de parte do lobo flóculo nodular, né? Que o nódulo faz parte desse verme. Como não tem a formação da abertura mediana e às vezes das aberturas laterais, ocorre uma dificuldade do fluxo licórico em direção ao espaço subaracnoide, e a gente vê uma dilatação do quarto ventrículo, do terceiro ventrículo e dos ventrículos laterais. Isso é o que está justificando aquele aumento de pressão intracraniana observado no exame físico, promovendo a expansão. Lógico que esse aqui não é a ressonância magnética do paciente, né? Que é um paciente de 9 meses, mas é só para ilustrar. E no caso, como as suturas não estão fixadas ainda, ele distendeu e abaulou aquelas fontanelas. Então essa é a resposta das questões, né? As respostas das questões 2 e 3 do nosso caso clínico.